Então, na página de número 80, ele trabalha o plano cartesiano de uma forma um pouco diferenciável, tá? Que nós sabemos que o plano cartesiano, por ser um plano de coordenadas, tem como você fazer figuras, você fazer desenhos, escrever até letras, dado um valor de x e um de y, da abscissa ordenada. Só que ele é utilizado de uma forma muito mais diversificada. Então, nessa questão de número 1, ele fala o seguinte: calcule o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos M, 0, 0, N, 0 e 3 e P, 4 e 0. Então, o que é perímetro? Soma de todos os lados. Só que ele não me deu lado nenhum. Ele me deu apenas, no caso, os vértices que vão formar um triângulo. Mas, o que acontece? Se você forma um triângulo MN, MNP, vai ter uma distância de MN, uma distância de MP, uma distância de NP. Então, nosso primeiro passo é calcular a distância entre esses pontos. Lembrando que eu vou olhar sempre para as coordenadas daqueles pontos. Por exemplo, distância de M e N. Eu vou olhar o ponto M e o ponto N. Aí a fórmula fala o quê? Distância entre dois pontos é igual a raiz quadrada de x do ponto B menos x do ponto A ao quadrado mais y do ponto B menos y do ponto A ao quadrado. Essa é a relação matemática que determina a distância de pontos. Então, eu vou ter que fazer tudo isso para achar o que eu quero. Então, por exemplo, distância de MN. M tem coordenadas 0 e 0, tanto x e y com zeros, e N 0 e 3. X0, Y3. Então, ó, xn menos xm. Deu 0 menos 0 ao quadrado. Yn menos ym. 0 menos 6 ao quadrado. Como ele tem 0 menos 0 é 0, pode sumir. 0 menos 3 dá menos 3. Ao quadrado dá 9. A raiz de 9 é 3. Então, a primeira distância, o primeiro espaço nós achamos, 3. O ponto C, ponto, quer dizer, unidade de comprimento, que é uma distância. Agora, a distância de M e N. O ponto M, coordenadas 0 e 0, tanto x e y são 0. O ponto P, 0 e 4. X, 0, y, 4. Então, ficaria, ó, 0 menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. 0 menos 0 a gente pode tirar. Então, 0 menos 4 menos 4 ao quadrado, 16. A raiz de 16 é 4. E, por último, a distância de N até P. Se você observar, N é 0 e 3, P, 4 e 0. Lembrando que, na hora de você fazer a distância, é x de um ponto menos x do outro. É uma variação de x e variação de y em relação aos pontos. Por isso ficou aí 0 menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado. E ficou, então, menos 4 ao quadrado dá 16. 3 quadrado, 9. 16 mais 9, 25. A raiz de 25 é 5. Outra coisa interessante de guardar é que, no caso, como aí está ao quadrado, não importa se é positivo, o valor dá dentro, parênteses ou negativo. Sempre ao quadrado se torna positivo. Como ele quer o perímetro, então o que fazer? É somar as distâncias que nós temos. 3 mais 4 mais 5, que vai dar 12 unidades de comprimento. Então, repare que é algo, não é seja interessante, mas através da fórmula da distância de dois pontos, eu posso calcular qualquer coisa vinculada a uma figura. Ok? Agora, na página 81, tem a número 2, que é o mesmo raciocínio. Só que ele fala o seguinte, ó, determine o perímetro e depois a área do paralelogramo ABCD representado a seguir. E me dá os pontos. Só que um paralelogramo é um quadrilátero que os lados opostos são iguais. Ou seja, o tamanho de AB é igual ao tamanho de BC. O tamanho de BC é igual ao de AD. São iguais. Então, para você achar perímetro, você achar dois tamanhos e depois dobrar os valores.
Então, vamos achar de AB. O ponto A, coordenadas 1 e 3, x1, y3. O ponto B, 7 e 3, x7, y3. Então, ficaria o quê? Distância de AB é 7 menos 1 ao quadrado, mais 3 menos 3 ao quadrado. 3 menos 3 é 0, vai sumir o 0. 7 menos 1 dá 6, ao quadrado dá 36, cuja raiz é 6. Então, a distância de AB é 6 e a distância de DC também é 6. Vamos achar agora a distância entre BC. B, x7, y3, C, x3, y menos 2. Então, é x menos x. Ficaria o quê? 7 menos 3 ao quadrado, mais y menos y, correto? Só que tem um detalhe aí. Tem o sinal negativo. Então, 3 menos menos 2. Menos e menos dá mais. Ficaria, então, 3 mais 2 ao quadrado. Então, tem que olhar sempre a regra de sinais em relação a eles. 7 menos 3 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. 3 mais 2, 5. Ao quadrado, 25. 16 mais 25, 41. E 41 é um número primo. Ele não tem raiz exata e não tem como você decompor em valores. Não tem como. Agora, vamos achar o perímetro. O que fazer? Perímetro do paralelogramo é 2 vezes 6, que são dois segmentos que se dobram, são iguais, mais 2 vezes a raiz de 41. 2 vezes 6, 12. Então, daria 12 mais 2 raiz de 41, unidade de comprimento. Então, essa aí, terminamos. Essa, no caso, é o que nós queremos finalizar. É o perímetro desse paralelogramo. Agora, vamos achar a área. A área é um pouquinho diferente. A área do paralelogramo é base vezes a altura, ou largura. E se você observar, a largura não aparece aí, como a altura não aparece. Então, nós temos que delimitar uma figura para que achemos, no caso, a altura. Lembrando que a altura é um segmento que é, no caso, perpendicular a um dos lados. Ok? Perpendicular a um dos lados. Então, acontece o quê? Quando você fala em altura, você tem no seu livrinho aí tem uma figura, correto? Você pode fazer uma altura em relação ao ponto B ou em relação ao ponto D, que o tamanho vai ser o mesmo. Então, o que é legal você fazer? Você prolonga um pouquinho o segmento DC, prolonga, pontilha ele um pouquinho, para prolongar. E desce do ponto B uma retinha perpendicular em relação ao prolongamento de DC. Tem que prolongar para você enxergar. Você vai ver que vai ficar um segmento que sai, no caso, do 3 e chega até o menos 2. Está aí, ó, do 3 até o menos 2, que distância eu tenho? 5. Mas para saber achar esse 5, tem que fazer o prolongamento do segmento DC, o prolongamento, depois fazer uma altura saindo de B ou saindo de D em direção a esse segmento. Aí você vai ver que apenas o eixo vertical que vai variar aqui, o eixo vertical que simboliza a minha altura. E você vai ver que na parte positiva tem 3 unidades, na negativa tem 2 unidades. 3 com 2 dá 5. Então, a altura aí é 5. E a minha base, no caso, tem a base o DAB ou o DC. São as bases. Que ela vale quanto? 6. Então, como a altura é um produto, você faria o quê? 5 vezes 6, que é igual a 30. 30 UA. Quer dizer o que é 1 A? Unidades de área. Ok? Na página 81, continuando, observe o seguinte. Ele me dá uma figura, me dá 3 triângulos retângulos e pede o seguinte. Quais são os valores de x, y e z na figura? Repare que o primeiro triângulo é o retângulo menor. X é a hipotenusa.
e 2 são catetos. Então, eu poderia achar x como hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 1 mais 4, 5. X quadrado é igual a 5, x igual a raiz de 5, que não é exato. Lembrando que o certo é mais ou menos, né? Como se x quadrado é mais ou menos o valor. Como se trata de uma figura geométrica, só tem resultados positivos. Então, x é igual a raiz de 5. Achamos x. No segundo triângulo, o triângulo médio, repara que tem os catetos é x e raiz de 7, e a hipotenusa é y. Só que nós achamos x. Então, ficaria o quê? Y ao quadrado igual a raiz de 7 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado. No caso das raízes, basta tirar o radical e o expoente. Então, ficaria y ao quadrado é igual a 7 mais 5. Y ao quadrado é igual a 12. Y igual a raiz de 12. O 12 já dá para decompor. 12 para a gente ficaria 2 ao quadrado vezes 3. Separando os elementos, y ficaria 2 raiz de 3. Não pode esquecer isso. Uma raiz, se for possível simplificar, tem que simplificar. O 5 já não dá, que ele é primo. Mas, caso contrário, você teria que simplificar, tá? E o último ali seria achar z. Se você observar, tem lá, z e y são catetos. 4 raiz de 2, no caso, é hipotenusa. Então, o que fazer? Z ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4 raiz de 2 ao quadrado. Só que se você observar, y ao quadrado é igual a 12. Então, eu posso colocar 12 de uma vez. Então, ficaria z ao quadrado mais 12. Como se eleva 4 raiz de 2 ao quadrado? Eleva-se o 4 ao quadrado vezes raiz de 2 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Raiz de 2 ao quadrado, tira o radical, fica só 2. Por isso que está lá, 16 vezes 2 dá 32. Então, z ao quadrado mais 12 igual a 32. Então, z ao quadrado igual a 32 menos 12. Z ao quadrado igual a 20. Então, z é raiz de 20. Mesma coisa. 20, ele não tem raiz quadrada exata. Só que se você for decompor o 20, fatorar o 20, ficaria 2 ao quadrado vezes 5. Separando a sua raiz, ficaria, então, 2 raiz de 5. Então, x igual a só raiz de 5, y 2 raiz de 3 e z 2 raiz de 5. Tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá bom? Muito cuidado mesmo. Agora, a questão de número 2. Vamos ler aqui rapidinho. Sabendo que a soma dos quadrados dos catetos com o quadrado da hipotenusa de um triângulo é igual a 200. Então, somando o quadrado dos catetos com a hipotenusa ao quadrado, ele encontra 200. Quem fala isso? Determine a medida da hipotenusa desse triângulo. Nossa, muito simples. Então, quer dizer o quê? A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 200. Diz isso. Só que nós temos o teorema de Pitágoras, que fala o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, nesse triângulo aí temos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Temos isso. Então, se eu sei que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, eu posso fazer uma troca. No lugar de b2 mais c2, eu vou colocar a ao quadrado. Então, eu faria o quê? A ao quadrado mais a ao quadrado igual a 200. Fica, então, 2a ao quadrado igual a 200. Se o 2 multiplica, ele passa dividindo. Então, a ao quadrado igual a 200 por 2, que dá 100. A ao quadrado igual a 100. A é a raiz de 100. A vale 10. Terminamos. Bem simples até, por sinal. É só usar o quê? Substituição. Lembrando que o teorema de Pitágoras ele vale para tudo. E a terceira. Sabendo que a distância entre os pontos A, menos 2y e B, 6 e 7, é um ponto
um triângulo que vale 10 centímetros. Então, a distância, no caso, entre esse ponto que ele me deu, A e B, é 10 centímetros. Ele pede o valor de y. Só que ele fala o quê? A distância entre os pontos é 10 centímetros. E a distância entre o ponto A e B é uma fórmula. Distância de A e B é raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. É uma fórmula. Tá? E a ordem na fórmula aí não precisa ser seguida, porque vai ser elevado ao quadrado, então você pode ver que vai cancelar alguns elementos. E ele me disse que a distância vale 10. Então, eu vou trocar o que eu tenho. Então, ó, x menos x ao quadrado, menos 2 menos 6 ao quadrado, mais y menos y ao quadrado, y menos 7 ao quadrado, igual a 10. Para tirarmos essa raiz daí da distância, basta levarmos os dois lados ao quadrado. Como está feito na tua telinha. Tá ao quadrado. De um lado, eu vou apenas cortar o radical. Do outro, ficaria 10 ao quadrado, que é 100. Mas tiro no radical, ficaria o quê? Menos 2, menos 6 ao quadrado. Dá menos 8 ao quadrado, dá 64. Mais y menos 7 ao quadrado, dá y ao quadrado, menos 14y, mais 49 igual a 100. Eu vou organizar a minha equação para cair numa equação do segundo grau completa. Ó, y2 menos 14y, 64 mais 49 dá 113. Menos 100 dá apenas 13, igual a 0. Se criou uma equação do segundo grau completa. A é 1, B menos 14 e C 13. Lembrando que a variável aí, no caso, é y. Ok? A variável é y. Aí, finalizando. Delta menos 14 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 13. Delta, então, é 196 menos 52. Delta vai dar 144. Delta positivo, duas raízes reais diferentes. Agora é achar y por máscara. Y seria menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ou seja, ficaria y menos 14 em parênteses, mais ou menos raiz de 144 sobre 2 vezes 1. Então, ficaria 14 mais ou menos 12 sobre 2. Y1, 14 mais 12 dá 26, por 2 dá 13. Quer dizer, um y vale 13. O outro y, outra solução, 14 menos 12 sobre 2. Dá 2 sobre 2 dá 1. Então, achamos y igual, no caso, a 1, y igual a 13. Finalizamos, então, a página de número 81. Na página 82, questão número 4, ele fala o seguinte: Mateus marcou uma folha quadriculada com quadrinhos de 1 por 1 centímetro, quer dizer, largura e altura 1 centímetro, 3 pontos ele ligou, os transformando num triângulo a seguir. Observe e determine o produto das medidas dos lados achados. Então, eu tenho que achar o tamanho dos lados, tá? Para que eu faça essa dimensão que ele quer. Ok? Só que observe que vai ser o lado AB, o lado, no caso, BC e AC. Correto? Aí observe também o seguinte: ele foi formando triângulos e retângulos em cada um deles, porque usando Pitágoras, se saía, porque eu sei que cada quadrinho tem 1 centímetro. Então, na primeira figura aí, sombreou aí um triângulo retângulo. Uma dimensão no ponto A tem 4 quadrinhos. Em relação à altura, tem 6. Então, ficaria 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Daria 16 mais 36, 52. Então, ficaria para você, então, AB igual a 52. Ou, um caso, daria 2 raiz de 13, mas como ele está fazendo o produto no final, vamos parar por aí só. Então, 2 raiz de 13.
Ora, BC, a mesma coisa, ele sombreou um triângulo retângulo. No caso, um cateto mede 4, mede 5, o outro mede 3 unidades. Então, BC é 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Vai dar 25 mais 9, 34. BC, então, raiz de 34. Depois ele pega o AC, um triângulo bem pequenininho, que um cateto é 1, o outro cateto são 7 unidades. 1 ao quadrado mais 7 ao quadrado. Daria 50. Então, AC é raiz de 50. Como que é o produto das dimensões, o que fazer? É raiz de 52 vezes raiz de 34 vezes raiz de 50. Como tem 3 raízes na multiplicação, colocou-se uma raiz só. E ele decompôs, olha bem que interessante, ele decompôs para trabalhar com fatores primos para simplificar a tua expressão antes de multiplicar. Então, no 52, ficou 4 vezes 13. 34, 2 vezes 17. O 50, 2 vezes 25. Aí, por exemplo, raiz de 4 é 2. 2 vezes 2, 4 de novo. Raiz de 4 é 2 de novo. Raiz de 25 é 5. 13 e 17 não tem raiz exata, permaneceu na raiz. Então, ficou o quê? 2 vezes 2 vezes 5, raiz de 13 vezes 17. Ou seja, 20 raiz de 221. Então, ele fez o quê? Antes de multiplicar os valores, ele decompôs fatores primos, para ficar mais fácil a tua conta. Que imagina você multiplicar tudo e fatorar depois. Ia dar um número muito grande e o trabalho ser um trabalho maior, mais intenso. Então, ele reduziu a sua conta ao máximo. Ok, gente? Então, essa é o número 4. A questão de número 5 eu vou ler de uma vez. Ele fala o seguinte, está no quadro da figura para você aí. Determine a medida da diagonal AC do trapézio retângulo da figura a seguir, sabendo que as bases medem 4 e 9 centímetros e que BC é raiz de 34. Então, repare que está formada a figura. BC é raiz de 34, uma base é 4, a outra é 9. Mas se você projetar a base menor na base maior, fica um pedaço 4, outro 5. Eu quero saber a diagonal, no caso, AC, que é o X que eu não sei ainda. Ok? Por enquanto. Só que se você observar, ele colocou aqui o ponto M, que é o ponto que dividiu as diagonais. Você criaria 2 triângulos retângulos. Um triângulo retângulo é BCM e um triângulo retângulo ACM. 2 triângulos retângulos. Repare que um triângulo retângulo BCM tem como eu achar a minha altura, que criaria um triângulo retângulo. Então, ficaria o quê? Raiz de 34, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a altura ao quadrado, que é para ser h ao quadrado, mais 5 ao quadrado. Raiz de 34 ao quadrado é só 34. É h ao quadrado mais 25. Vai ser 25 por menos só. 34 menos 25 igual a h ao quadrado. Então, 9 é igual a h ao quadrado, h é igual a 3 centímetros. Eu acharia a minha altura. Achei a altura. A altura, no caso, seria a distância cm. Aí sim, eu vou olhar o triângulo ACM. X, no caso, é a distância AC que eu quero achar. Um cateto, no caso, é o 3, o outro é 4. Então, eu ficaria x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X quadrado igual a 16 mais 9. X quadrado igual a 25. X igual a raiz de 25. X igual a 5 centímetros. Formando o AC e achando a altura, se divide em 3 triângulos, no caso. 2 triângulos retângulos, melhor dizendo, né? Na qual se tem condição de você determinar o valor de AC. Eu fiz primeiramente um triângulo retângulo BCM e depois um triângulo retângulo ACM. E eu achei a altura que ela é comum. No caso, CM é comum aos 2 triângulos
E como eu segui esses teorema de Pitágoras, eu formatei e achei o valor de AC, 5 centímetros. E agora a letra número 5, número 6, quer dizer, olha bem, isso é interessante, que é muito importante essa questão 6, tá? Um fio foi esticado entre as extremidades de duas torres de transmissão, situadas em um terreno plano. Sabendo que a torre menor tem 16 metros de altura e a maior tem 21. Então, 5 mais 16 dá 21. Ok? O menor 16, a maior 21. Só que traçando aqui uma linha reta entre as torres, separou a torre a maior em 16 e 5. A distância entre as torres é 12. Ele quer saber o tamanho do fio, olha bem, que vai de uma torre até outra. Repara quando você limitou aí as torres, que eu sou um triângulo retângulo, em que a distância entre os fios, entre as torres, no caso, é D, um cateto é 12 e outro é 5. Usando Pitágoras, ficaria D ao quadrado igual a 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. D ficaria igual a raiz de 25 mais 144, daria 169, D igual a 13 metros. Olha como é que foi rápido essa questão. E cai em prova essa questão. Tá?